sou um monstro. Mulher, tua apatia te mata. Não queira de graça o que nem você dá pra você, mulher. Tua apatia te mata. O que você vai fazer? Vai dizer o que vai acontecer com você. Hoje eu não quero falar de beleza, ouvir você me chamar de princesa. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. O que você vai fazer? Vai dizer o que vai acontecer com você. Eu sou um monstro. Então, né, escutamos a Karina Burr, Eu Sou um Monstro. Mas é isso aí, né? Acho que é uma chamada também para, bom, as pessoas se ligarem, né? Vamos sair da apatia, né? Que é... Se a gente vive, por um lado, um momento em que parece que as pessoas, até em função das redes sociais, têm que se posicionar, têm que ter opinião sobre as coisas, têm que ter lado. Por outro lado, também é um momento que parece que, por mais problemas que tenhamos, vivemos uma certa apatia. Diferente, por exemplo, de hoje, a partir das 14 horas, como a Érica falou aqui no início do programa, essa passeata e manifestação lá no Largo Doutor Pio, tratando aí do caso ocorrido com a Beatriz Cauril e o quanto é fundamental que essas manifestações ocorram. Sim. E que fique bem claro para a sociedade que qualquer abuso, qualquer violência contra a mulher não pode, não deve e não será aceito e terá como consequência a luta por justiça e importante, a luta por justiça, não é luta por vingança, que às vezes se confundem as coisas, mas a luta por justiça deve estar sempre presente, vai ocorrer e deve ocorrer. Então reforço o convite aí para quem puder comparecer hoje às 14 horas lá no Largo Doutor Pio. E a Karina Burr ilustra bem isto, né? Para quem não conhece, fica aí a dica, como uma cantora, compositora, não só de grande qualidade musical, mas também com um certo ativismo político, podemos dizer, com suas letras e o CD inteiro de um teor feminista e de luta. Então, é uma ótima sugestão musical. E vínhamos tratando aqui do cenário político, eleitoral aí para o ano de 2018, né, voltando aqui à questão, né, como foi colocado antes, de uma certa dúvida se de fato teremos o processo eleitoral, esperando que sim, mas com o pé atrás dessa possibilidade. E
esperando também o que eu acho difícil, mas um enriquecimento, digamos assim, do debate, uma politização de fato do debate. Sim. Porque o que nós temos, infelizmente, é um deslocamento do discurso político, do que deveria ser o centro da discussão política, do que é... eu não gosto da expressão essência, até por uma postura, digamos, política e filosófica, eu não acredito em essência, mas aquilo que é a natureza, o centro da política, que é qual o papel do Estado, como se dá a relação de poder na sociedade, como o Estado atua nessa relação de poder, o que o Estado deve fazer ou não. Essa é a questão. Sim. Se o Estado deve fazer política social, não deve. Se o Estado deve favorecer grandes empresas, se o Estado deve ser voltado aos grandes investidores do capital internacional, se o Estado deve ter como objetivo a melhoria da qualidade de vida daqueles mais vulneráveis, da população mais pobre do nosso país. Essa é a questão central da política e se desloca essa discussão para, primeiro, a questão da estabilidade e de preparar o país para o mercado e para os investidores. Se alguém ligar nesse momento, acho que não tem problema que a gente pode falar. Sim. Se alguém ligar aqui na Globo News ou se colocar na Band News, que é pior que a Globo News, os programas são todos feitos voltados aos investidores internacionais, ao mercado, e parece que a gente vive nós vivemos uma conjuntura em que parece que tudo é voltado ao mercado, as pessoas são tratadas como mercadorias, o objetivo da vida de muitas pessoas, e se coloca isso discursivamente, desde novelas a programas de auditório, a comerciais de TV, a propaganda do Santander, que aquilo você não é desempregado, você é empreendedor, mas esse discurso, inclusive eu lamento dentro da própria universidade, por ver se reforça o discurso do empreendedor individual, cada um cuida da sua vida, o objetivo é ser rico por si só, e se reforçando o individualismo e o Estado como um mero gestor com um Estado mínimo que não tem que fazer mais políticas sociais e cada um que cuide de si, e assim avança o capitalismo, assim avança a concentração de renda, assim avança a desigualdade. E, por outro lado, a ideia, e que esse é para mim ainda, essa questão que estou falando aí, né? O avanço e a volta e avanço do neoliberalismo, e por outro lado, que para mim em termos discursivos e de uma construção do que vem a ser política, para mim é o mais grave, é transformar a política em algo moral. Sim. Tratar a política como uma luta entre o bem e o mal. Aquela expressão odiosa do cidadão de bem, e transformar a política entre os honestos e desonestos, como se fosse esta a questão. E não estou falando que isso não seja importante, é evidente que nós aqui, como boa parte da população brasileira, queremos sim um país que seja mais justo, que tenhamos eu não gosto também da expressão políticos, porque políticos somos todos nós, mas aqueles que detêm cargos públicos que sejam honestos, que não desviem dinheiro público, que tenham boas intenções, mas esta não é a questão elementar da política, e esse é um grande erro que vem há muito tempo já se colocando. Esse é um falso discurso. Esse é um discurso e é uma prática política daqueles que escondem as suas reais intenções de acabar com políticas sociais, de acabar com o Estado brasileiro, para entregar para o mercado, para entregar para os Estados Unidos, para enfraquecer a América Latina. E se usa, então, o discurso moralista, que se escolhem alguns representantes do mal a serem combatidos e os representantes do bem que vão salvar a nação. Sim. Assim Hitler chega ao poder, assim Mussolini chega ao poder, assim o Trump chega ao poder nos Estados Unidos. Então, cabe aqui lembrar que fascismo, modelos e regimes fascistas sempre chegaram ao poder pela via democrática, através de um discurso moralista, da guerra do bem contra o mal. E não é esta a questão central da política. Não nos enganemos. Votar nesse porque é o do bem ou porque não rouba, isto é uma grande falácia. É uma forma de enganar. Até porque, se formos investigar, se formos ver, de fato, a maioria desses que são colocados como, entre aspas, os candidatos do lado do bem, aqueles honestos,
tem uma longa ficha e inúmeros casos de corrupção. As pessoas, por vezes, não querem ver ou realmente não se mostra, mas é lamentável que se coloque a política meramente como uma questão moral e não como uma questão, de fato, política, de disputa de poder, de disputa de projeto político, que é isso que está em jogo. E é isso que se deve ter em mente para a possível eleição aí, ou eleições deste ano. E aí, então, eu falava antes algumas candidaturas. Nós temos à esquerda aí a candidatura já lançada da Manuela Dávila, que coloca aí uma perspectiva dentro do mesmo grupo político, digamos assim, já do governo, né, que o PCdoB, que sempre esteve junto com o PT nos governos Lula e Dilma, então dentro do mesmo espectro político, mas com uma cara nova, com uma mulher jovem, que morou, inclusive, um tempo em Rio Grande, aqui, fez ciências sociais, como eu. Na mesma época, inclusive, ela entrou, acho que 2, 3 anos depois de mim, lá na URGS. E eu vejo como uma boa possibilidade, ainda que com dificuldade, assim, em termos de viabilidade eleitoral. A candidatura do Ciro Gomes eu vejo como uma candidatura forte, ainda que eu tenha muitos receios, mas ainda estaria dentro de uma perspectiva um pouco mais, uma centro-esquerda, um viés mais nacionalista também. A Marina Silva, me desculpe, mas não engana mais ninguém. É verdade. Né? Da boazinha, do bem e o seu discurso ecológico, que a gente sabe que não é bem assim. E na semana passada ainda só reforçou a ideia que se tem dela, para mim completa assim, com a ideia que já tinha aguinada à direita e ao neoliberalismo e ao conservadorismo, principalmente de fundo religioso. E quando, na última eleição, apoia a candidatura no segundo turno de Aécio Neves e agora se coloca publicamente a favor da intervenção federal no Rio de Janeiro, para mim já deixa bem claro quais são as suas intenções e a sua visão política para o país. Então temos aí essas possibilidades e o candidato, aquele fascista da extrema-direita que se utiliza nada mais, nada menos do que da ignorância das pessoas para eludir com soluções fáceis, ou pior do que soluções fáceis, soluções não existentes. Se perguntar qual é a sua visão para a economia, para a saúde, para a educação, não tem nada a dizer, nada a acrescentar. Tipo Sartorão, assim. Para mim, pior ainda, pior que o Sartori, né? Utilizando ainda de um discurso rasteiro, de repressão, de armas e extremamente conservador, reacionário, homofóbico, machista. Para mim, algo assim próximo do que há de pior na sociedade, principalmente para aqueles e aquelas que prezam uma sociedade justa em que a gente possa ter boas relações fraternas, seja com quem for, mesmo com aqueles que pensam diferentes de nós. Portanto, é uma candidatura que eu abomino por completo, por ser completamente contra os princípios minimamente democráticos. Aliás, é uma candidatura que é um contrassenso, porque é um candidato que, inclusive, defende a ditadura, exalta a tortura e o período de ditadura sangrenta militar aqui no nosso país e que em nada tem a acrescentar com a nossa democracia que vinha em construção até o golpe em 2016 e que agora, aos frangalhos aí, então é uma candidatura que só tem a piorar a nossa despedaçada democracia brasileira. E eu não sei se eu estou esquecendo de alguma candidatura. Alguém lembra de alguma coisa? A última vez que eu fiz um comentário aqui sobre candidaturas para este ano, eu acabei esquecendo da Manuela, por isso que já comecei direto com a Manuela. E não sei se tem mais alguém que eu tenha esquecido, alguma candidatura relevante. Alguém lembra de alguém que eu não tenha falado? Não. Pela direita, pela esquerda?
Não, porque são vários nomes, eles são sugeridos, mas nas especulações dentro dessas candidaturas que tu falaste, né? A do Luciano Huck, vários outros nomes, aliás, que agora é Alckmin, né? Mas vários outros nomes foram sugeridos. Inclusive, Fernanda, obrigado. Inclusive, Fernando Henrique. Inclusive o tal do cara que eu já nem me lembro o nome, que é o presidente da Riachuelo. Também. Presidente da Riachuelo. Que publicamente já se colocou várias vezes como... inclusive também com fundo religioso, já se colocou publicamente mais de uma vez com posturas homofóbicas, perseguindo a população LGBT, que utiliza nas suas lojas apenas como às vezes as propagandas podem colocar de forma diferente, mas apenas para fins comerciais, para vender mais, mas que nada mais é do que um grande empresário que só nega impostos, que utiliza a mão de obra escrava, mas que é vendido à grande população como um grande empreendedor, como um grande gestor. Sim. Também um grande conservador, um grande preconceituoso, o que nada me admira vindo deste grupo político que está no poder e que busca aí alguém que represente os seus interesses. Já tinha sido sondado anteriormente o prefeito de São Paulo, o João Dória, que está com uma popularidade baixa, por isso já se descartou a sua candidatura. Até o Fernando Henrique caquético, né? Até o Fernando Henrique. Mas acho que não, também ele não... Ele já encheu a bufunfa, né? Já tá com apartamento em Paris, etc, etc. Não, mas o apartamento em Paris não tem problema nenhum, porque é do PSDB, tá liberado. É coisa pequena, né? As fazendinhas, as fazendolas dele também, né? Mas ele já fez o seu super pé de meia, né? E segue aí dando os seus pitacos. Para quem viveu... Para quem era estudante, como eu era ao longo do governo Fernando Henrique, em universidade pública, sabe bem das dificuldades que se tinha naquela época. E estamos voltando a essas dificuldades. E quem viveu os períodos ali dos anos 90 com o Fernando Henrique, com certeza não quer este período de volta. E ainda que a gente esteja muito próximo disso, ou acho que até pior do que isso, porque bem ou mal o Fernando Henrique havia sido eleito diferente do Michel Temer, que está lá através de um golpe. Na marra, né? E o que a gente vê agora no Brasil, quer dizer, é uma forma aprofundada do processo neoliberal. Ainda que o processo de privatizações ainda não esteja avançado, mas o projeto é esse, inclusive aqui com o Sartori, aqui no nosso estado, tentando vender aí a CE, tentando vender o Banrisul a qualquer custo, nem que seja passando na madrugada, uma vez que já havia sido derrotado, passando o projeto para renegociação da dívida, ou melhor, para entrega do Estado de uma forma, por uma votação na madrugada a qualquer preço, com todo o apoio e articulação do grande representante do PMDB aqui da nossa cidade, e do ex-prefeito, e que vai só piorar ainda o nosso estado. E como sempre, quer dizer, quando já se alertava no período eleitoral que aquele discursinho fácil de que o nosso partido é o Rio Grande, nós somos todos, nós não temos lado, era uma forma de mascarar o que estava por trás, e se alertava. Sartori era o líder na Assembleia do governo Brito, foi ele que participou da renegociação, para implementar um governo neoliberal no Rio Grande do Sul, e se escondia isso, e o que se vê nada mais é do que isso sendo colocado em prática atualmente, o que é lamentável, o que se vê aí acontecendo com o Rio Grande do Sul. Cristiano, são 11 horas e 53 minutos já. Nós temos uma música para encerrar do Icon Ney Lisboa, que é a Revolução,
de 4 minutinhos, que seria muito interessante que a gente conseguisse tocá-la por inteira, porque ele viveu toda aquela época, 64, 68, o irmão dele foi preso político, desaparecido político, inclusive, né? A gente acha que ilustraria muito bem assim o perigo todo que se corre para quem ainda não consegue fazer ideia, porque tem muita gente que não consegue, né? E ele toca muito nesse assunto. Então vou tentar, aí. porque o Ney Lisboa fala muito melhor, ou canta e passa a sua mensagem muito melhor que eu. Então, para encerrar, importante, Ney Lisboa, que perdeu um irmão vítima da ditadura, que hoje em dia as pessoas que não conhecem a história e tentam mascarar acham que não foi nada grave, e outros ainda por ignorância defendem a volta da ditadura. O que nós vemos, e aí eu quero encerrar com isto, que eu ia falar e acabei esquecendo, professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, professor, cientista político, um dos mais importantes deste país, se não o maior especialista, um dos maiores especialistas em democracia no nosso país. Professor esse que eu conheço de longa data, com inúmeras publicações, aí tenho vários livros dele, e que, ao criar uma disciplina optativa lá na Universidade de Brasília para tratar do golpe, vem sendo perseguido pelos grandes meios de comunicação e, principalmente, mais grave, pelo Ministério da Educação, que se colocou contrário, com ameaças ao professor, com ameaça de processo, então atacando diretamente a própria democracia, atacando a autonomia, a liberdade de cátedra, a autonomia das universidades. Então, esta, como uma rádio universitária, eu acho que é fundamental que a gente se coloque aqui absolutamente contrário a esse cerceamento da liberdade do professor Luiz Felipe Miguel e de qualquer professor ou professora que seja em qualquer universidade. Então, deixo aqui... Uma universidade de São Paulo, eu não lembro agora qual... também já criou essa cadeira. A Unicamp. E aqui em Rio Grande, a professora Beatriz Thyssen também já anunciou que ela também vai ministrar essa cadeira. Então, que se trate cada vez mais nas universidades e que se continue defendendo, com unhas e dentes, acima de tudo, a democracia. É isso aí. 11h55, quase 56 minutinhos. Agradecemos a todos e todas. Cristiano, brilhante como sempre. E desejamos que tenham uma excelente tarde e convidamos a que estejam novamente conosco amanhã. Muito obrigado. Fiquem com Ney Lisboa. Foi para plena ditadura, plena resistência, plena tropicália, plena confusão. Foi um rebuliço lá em casa, manifestos, passeatas, festivais de mini-saias, meu irmão limpando a arma, meu irmão e a revolução que estava por chegar, tão certo quanto o bem sempre vem e vence nas histórias infantis. Difícil de aceitar que o mal tenha o poder de escrever na história um final tão infeliz. Foi bala e mais bala foi 71 e 2 e mais bala foi